E já estamos de volta e ainda hoje a sacada do Vande. Mas antes disso, eu quero que você acompanhe o quadro Viraliza com Vinícius Piedade. Hoje nós estamos aqui, eu estou até curioso já, com um especialista do teatro. E ele vem lá de São Paulo. Nós estamos falando com o... Vinícius Piedade. Vinícius Piedade. Seja muito bem-vindo, Vinícius. E eu já conversei um pouquinho aqui com o Vinícius e ele me contou um pouquinho dessa vida do teatro e eu fiquei curioso. E eu acredito que você também, que a gente sempre ouve falar, né? Só que ele trabalha com teatro e solo. Exatamente. É sozinho, é isso? Sozinho. Como funciona? Eu acho que eu acabei desenvolvendo uma linguagem, um afeto, um prazer nessa linguagem solo dos monólogos. É um ator sozinho no palco. Acho que é muito popular, você já deve ter visto algum gênero de monólogo. Por exemplo, comédia stand-up. Sim, já viu? Que é um ator sozinho falando com o público. No caso, eu não faço comédia stand-up, apesar de ter humor no meu espetáculo, mas é muito corporal também. Então, além do texto, da emoção, do ritmo, do humor, ao corpo e o movimento que conduz a história também. Então, eu costumo dizer, inclusive, que o espetáculo solo nunca me sinto sozinho, que há sempre uma conexão muito forte com o espectador, entende? Então, apesar de ser solo, normalmente eu me sinto muito acompanhado do público. É interessante quando a gente fala numa artista, né? Porque é uma arte mesmo, né? E quando falamos nesse projeto, eu percebo que tem que ter muita criatividade, né? É verdade. Acho que nas minhas criações eu me inspiro muito nas coisas que eu vivo, né, na minha vida. Né? As minhas experiências reais acabam inspirando a minha ficção, ou seja, as coisas que eu escrevo não são da minha vida, não faço biografia, mas eu me inspiro. Olha que interessante, gente. Eu estou aqui imaginando a minha vida, a minha história e querendo também ser um artista como ele, mas eu não consegui encaixar muitas quebra-cabeça não, porque é desafiante, né? Porque você pega uma sacada, como diz, o que aconteceu contigo e cria uma história, é isso? Exatamente, acho que tem muito... A minha escrita, acho que cada escritor, cada autor tem o seu modus operandi, né? Exato. O meu, eu acho que as coisas que eu vivo, elas se desdobram em outras coisas, de modo que elas não são sobre mim, mas sim partem de uma experiência intrínseca, real, que eu vivi. Eu tenho uma peça chamada Pais e Filhos, que é uma tentativa de aproximação entre um pai artista plástico e um filho, um pai advogado e um filho artista plástico. E o pai sempre questiona a vida do filho: como é que você vai ser artista? Você tem que ser advogado como eu e tal. Eles acabam se afastando e muitos anos depois eles se reencontram. E a peça é esse reencontro. E eu acho que esse texto da peça surgiu muito das provocações da minha mãe com relação ao meu trabalho. Não é que minha mãe não me apoiasse, mas ela sempre me questionava: você vai conseguir viver disso? Né? Já que seu programa também trata sobre essa questão de dinheiro, né? Como viver disso, como viver daquilo que você acredita. É uma questão importante, porque para além de fazer dinheiro, é importante ter prazer naquilo que se faz. Fundamental, na verdade, né? E aí tem esse lugar nessa peça, essa reflexão desse pai que encontra o filho, e o filho tenta explicar para o pai que para além do dinheiro tá o prazer também, mas é óbvio que tem que ter dinheiro também para que ele consiga sustentar o prazer. Então, mas há essa reflexão nessa peça, e que ela veio muito da minha mãe, que me questionava e que muitas vezes ela não tentava entender como eu fazia para viver de teatro. Ela não perguntava, ela só questionava. Então, um dia eu falei: senta aqui que eu vou te falar, eu tenho estratégias, né? Eu tenho a método aqui, né? Não é só paixão, tem que estar junto. E eu acho que o artista, ele tem que ter essa dimensão também. Eu costumo, essa questão, né? Como viver de arte no Brasil, que a gente sabe que não é fácil, mas é possível a partir do momento que você estabelece modos, estratégias, caminhos e tal, entende? Hoje ela te apoia. Sem dúvida, não tem como não, né? Agora tá fácil apoiar. E tu faz turnê, conforme você falou, no mundo inteiro, na verdade? No mundo inteiro. Fazendo apresentação? Sim, eu faço
espetáculos já fiz em 20 países e vai crescer ainda mais, né? E eu faço sempre em português, mas com legenda na língua do país onde eu tô. Que legal. Aqui eu tive a alegria, em Toledo, de participar da festa literária, o que para mim foi muito emocionante saber que a cidade está fazendo a primeira festa literária. É um presente, acho que para a população de Toledo saber que durante todo ano, uma vez por ano, aqui na cidade vão ter escritores, atores e tudo em torno da literatura. Então, para mim, eu trouxe aqui um espetáculo sobre José Saramago, o escritor, um dos grandes escritores, prêmio Nobel de Literatura, que é o maior prêmio da literatura mundial. Esse português ganhou. Ele estava completando 100 anos. E nesse centenário, teve tudo a ver trazer para cá, para Toledo, um pouco da história e da vida desse desbravador que foi o Saramago. E um cara muito... com uma história de vida muito, muito interessante, muito curiosa. O Saramago, que, repito, se tornou um dos grandes escritores da história, ele começou a escrever aos 60 anos de idade. O primeiro livro do Saramago, de um dos maiores, repito, um dos maiores, o único prêmio Nobel da língua portuguesa, é um português, foi aos 60 anos de idade. Então essa resiliência dele me inspira muito, essa maturidade, essa plenitude na maturidade, para mim é muito entusiasmante, e essa peça a gente aborda muito isso, abordou aqui nessa Feira do Livro de Toledo, essa festa da literatura em Toledo. Bacana, Vinícius. Você mora em São Paulo hoje. Moro em São Paulo. E tá, né, nos prestigiando aqui na cidade, né, e fazendo parte também desse evento que está acontecendo. Mas para ter acesso ao seu material, como é que faz? Fala para nós um pouquinho aqui. Eu acho que joga no Instagram, @ViníciusPiedade, que lá vai ter bastante coisa. Eu também tenho um outro projeto que as pessoas podem conhecer, que é um projeto que eu gosto muito, chamado Take Único, que tem no YouTube. Coloca Take Único no YouTube, que são curtas-metragens em plano sequência. Então são pequenos filmes em plano sequência, ou seja, sem corte. Bacana, Sua equipe bacana. de vídeo aí deve entender detalhes. Sim, conhece essa linguagem, né? Essa linguagem. Então é uma imaginação, histórias curtas de 10 minutos que a gente faz quase como teatro, porque você começa e não para, não tem corte. Mas não é teatro, é a nossa proposta cinematográfica. Olha aí, eu inclusive já estou curioso. Agora, daqui a pouco eu já vou assistir também. Boa. Take Único. Mas que bacana, Vinícius. Nós estamos aqui e agradecemos a sua presença, agradecemos você de casa também que está participando e curioso também. E vai lá, acessa lá, descobre também, como eu estou curioso aqui, para entender essa linguagem do teatro. E, de antemão, agradeço você. Agradeço você pelo convite, agradeço também a Secretaria Municipal de Cultura de Toledo, que eu acho que é uma referência aí para o Estado e até para o Brasil. É sempre bom entender esses projetos que começam, que tem que continuar. Tem que continuar. Fiquei sabendo que agora tem um festival de teatro aqui na cidade. Exato. Que é anual. Agora tem a festa literária e outras coisas mais. Que bom, né? A gente vê a cultura chegando e sendo de acesso às pessoas, gratuitamente, inclusive, né? Isso é maravilhoso. Sim, olha só. Você que não, como diz, não participava ou não curtia, Toledo faz parte do membro mundial e você precisa vir fazer parte. Como está aqui o nosso colega Vinícius, que é um show, e eu quero ver ainda mais sobre como entender toda essa linguagem que eu estou curioso. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso. Deus abençoe grandemente. Obrigado. Um beijo do Vande e logo voltamos. Você percebeu como é interessante fazer o que ama e se identificar? Pois é. Agora nós vamos para a sacada do Vande. A sua família tem orgulho de falar: este é o meu filho e ele faz isso ou ele faz aquilo. Pois é, isto é fundamental para que nós tenhamos sucesso. Ah, Vanderlei, então o que eu vou fazer? Eu tenho que ter o apoio dos meus pais? Calma, deixa eu explicar para você. Precisamos sim que as pessoas nos apoiem, mas muitas vezes por que não nos apoia? Porque a gente é indisciplinado.
a gente é desfocado, a gente começou várias coisas e parou no meio do caminho. E aí, automaticamente, as pessoas começam a não acreditar nos nossos projetos. Por quê? Porque você começa e para. Você começa, quando começa a ficar desafiante, você para de novo. Aí você começa um outro projeto e você nunca consegue chegar aonde você gostaria de chegar. E é tão interessante que quando você entra nesse perfil, você acaba criando uma personalidade de pessoas que começam e nunca termina. Você, que tipo de pessoa que é? Você é aquele profissional que começa e vai até o final, entrega, se compromete e entrega o que você fala? Porque isso aí nos gera uma credibilidade ou descredibilidade. E isso é necessário ou fundamental para uma carreira de sucesso. O seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. Já ouviu aquelas pessoas, ou já passou por isso, ou você é esta pessoa que não sabe dizer não? O seu não é muito relativo, o seu sim também é muito relativo, não tem uma personalidade definida, fala, opa, é assim que funciona. Como é que é você? Faz uma autoanálise, porque isto é fundamental para o sucesso. A prosperidade vem da credibilidade que você tem. Ninguém consegue ou gostaria de fazer negócio com alguém que não tem crédito. Ou seja, fala, mas não faz o que fala. E isso é significativo para esse mercado que nós estamos, esse mundo que nós estamos. E cada dia que passa, tem mais pessoas com descredibilidade para o que faz. E isso é algo importante. Por quê? Porque a concorrência fica menor. Você pode ser essa pessoa que faça a diferença, falar, pode fazer negócio com ele, porque se ele falou isso, vai acontecer isso. Se ele falou aquilo, vai acontecer aquilo. E isso faz com que você, aonde coloque os pés, você vira um sucesso. Pense nisso. Beijo do Vange.